Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Hoje o nosso foco é Gênesis capítulo 47. Vamos usar o próprio texto bíblico para explorar juntos esse momento tão importante, né? A chegada de Jacó ao Egito, o encontro dele com o faraó e como José lidou com aquela crise de fome. Exatamente, é um capítulo riquíssimo. Vamos ver como Deus conduziu as coisas, né? E as interações ali que são muito marcantes e, claro, as lições de fé, de liderança. E olha, para quem está no projeto Reavivados por Sua Palavra, é perfeito para aprofundar a leitura do dia. Isso mesmo. Bom, o cenário inicial é de fome, uma fome severa. Jacó, orientado por Deus, é levado por José para o Egito com a família toda. 70 pessoas, certo? Isso, Gênesis 46 prepara isso e o 47 já começa com eles chegando. E José, muito estrategicamente, os coloca na terra de Gósen, que era, assim, a melhor parte da terra do Egito. E Faraó concorda com isso, né? Lá pelos versículos 5 e 6 ele dá o aval. E o versículo 11 confirma. José, pois, estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. E Gósen, sabe, era ideal. Primeiro porque era boa para pastoreio, que era a atividade deles. E segundo, mantinha uma certa distância dos centros egípcios. Isso ajudou a preservar a identidade deles. Porque, como a gente viu antes, pastores eram meio mal vistos, uma abominação para os egípcios. Faz todo sentido. Aí José apresenta alguns irmãos, 5 deles, e o pai, Jacó, a Faraó. Isso está ali nos versículos 2 e 7. Sim, ele faz essa ponte. Os irmãos confirmam que são pastores, pedem para ficar em Gósen. E Faraó não só permite, como até sugere que, se houvessem homens capazes entre eles, poderiam cuidar do gado do próprio Faraó. É verdade, mostra uma certa abertura, né? E o resultado disso tudo, versículo 27, é claro. O povo de Israel habitou em Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Eles prosperaram ali. Agora, o momento que me chama muito a atenção, o encontro de Jacó com o Faraó. Começa no versículo 7. José leva o pai, já um senhor de idade, para conhecer o faraó. É uma cena muito forte. Faraó pergunta a idade dele, né? E a resposta de Jacó no versículo 9 é bem tocante. E diz, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Ele reconhece a dureza da jornada, né? Sim, uma vida de peregrinação, de dificuldades. Mas o que vem a seguir... E o que aconteceu logo no início do encontro também, no versículo 7, é impressionante. A Bíblia faz questão de registrar 2 vezes. Versículos 7 e 10. Jacó abençoou o faraó. Exato. Pensa na cena. Um pastor, estrangeiro, já idoso, abençoando o homem mais poderoso do mundo na época. É uma inversão total da lógica humana, né? Total. Mostra uma autoridade que não vem do status social, mas sim da conexão com Deus. Jacó, como um representante de Deus ali, invoca essa bênção sobre Faraó. É um modelo, né, de como a gente pode interagir com autoridades, mesmo as que não compartilham nossa fé, oferecendo oração, bênção. Muito poderoso isso. Bom, enquanto Israel se estabelece e começa a prosperar em Gósen, a fome lá fora só piora, né? O versículo 13 fala que não havia pão em toda a terra. A situação fica desesperadora mesmo. E aí entra a habilidade de José como administrador. É impressionante a sequência. Primeiro, como diz o versículo 14, ele junta todo o dinheiro do Egito e de Canaã em troca do trigo que ele tinha estocado. Ok, o dinheiro acabou, e agora? Agora, o povo vem com o gado. Versículos 16 e 17. José troca comida pelos rebanhos. Isso sustenta o povo por mais um ano. Mas a fome continua. Chega uma hora que não tem mais nada, né? Nem dinheiro, nem gado. Exato. E aí é o próprio povo que vai até José, nos versículos 18 a 20, e faz uma proposta desesperada. Olha, compra a gente e a nossa terra por comida para não morrermos. E José faz isso. Ele compra toda a terra do Egito para Faraó. Só a terra dos sacerdotes ficou de fora, porque eles já tinham uma porção garantida pelo rei. Isso está no versículo 22. Nossa. Então, basicamente, o Estado se torna dono de tudo e o povo vira servo, arrendatário, para poder sobreviver. Isso, mas José não para aí. Ele pensa no futuro. Versículos 23 e 24. Ele dá sementes para o povo. Voltem a trabalhar a terra, eles diz. E estabelece um sistema.
Um quinto, 20% da colheita, vai para Faraó. Os outros 80% ficam para o povo se sustentar e plantar de novo. E isso virou lei, segundo o versículo 26. E a reação do povo, registrada no versículo 25, é de gratidão, né? A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Eles viram que José os salvou. Sem dúvida. Uma administração dura, talvez, mas que preservou a vida. E como a gente já falou, enquanto isso acontecia no Egito, Israel florescia em Gósen, a providência divina cuidando deles ali de forma separada. O capítulo dá um salto no tempo, então. Passam-se 17 anos. Jacóia está com 147 anos e sente a morte chegando, versículo 28. E ele chama José para um pedido muito sério. Sim, um pedido solene. Ele faz José jurar e usa aquele gesto, né? Colocar a mão debaixo da coxa. Um juramento muito forte ligado à descendência. O pedido é claro no versículo 30. Não me enterre no Egito. Quando eu dormir com meus pais, levar-me-ás do Egito e sepultar-me-ás na sepultura deles. Ele queria voltar para Canaã, para junto de Abraão e Isaque. Ele queria ser enterrado na terra prometida. E José promete. E o capítulo termina com uma imagem linda no versículo 31. Então disse, jura-me. Ele lhe jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Um ato de adoração, né? Com certeza. É a fé na promessa de Deus, mesmo ali no fim da vida, no Egito. Ele sabia que o futuro do povo de Deus não era no Egito, mas em Canaã. Hebreus 11 até menciona esse ato de fé. Então, resumindo Gênesis 47, a gente viu Deus guiando a família para a segurança no Egito, a interação incrível de Jacó abençoando o faraó. Vimos a gestão de José, sábia, que salvou muita gente da fome, mesmo que centralizando o poder. E por fim, a fé de Jacó, focada na promessa, até o último momento. Muita coisa para a gente refletir sobre fé, liderança, providência. Exato. E reforça a importância de ler a palavra todo dia, como propõe o Reavivados por sua palavra. É nessas histórias que a gente se conecta com Deus e aprende. Verdade. Olha, se essa nossa conversa sobre Gênesis 47 foi útil, te trouxe alguma reflexão nova, pedimos que você curta o vídeo, compartilhe também com amigos, com a família e, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia para comparar os próximos estudos. O apoio de todos é muito importante para nós. E fica aquela pergunta para pensar, né? Inspirados por Jacó, por José, como é que a gente pode ser uma bênção onde Deus nos colocar? Como manter nossa identidade, nossa fé firme, mesmo quando o ambiente parece difícil ou o contrário? Sempre olhando para as promessas de Deus. Ótima reflexão. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.